Olá, começa agora mais um episódio dos Líderes Comunitários. E hoje nós recebemos a Paloma Schmidt, que representa a entidade Cruz Vermelha aqui de Chapecó. Então seja muito bem-vinda, Paloma. Muito obrigada, a gente fica muito feliz de poder participar, a gente fica muito feliz com esse projeto e para trazer um pouco mais da nossa história, de como é que a Cruz Vermelha funciona, a gente precisa também mostrar para todo mundo como é que a gente trabalha. Com certeza. Então, conta um pouco mais sobre a história da entidade. A Cruz, na verdade, ela nasceu lá em 1863 com Henri Dunant, mas ela nasceu por causa da guerra. Então, na guerra, ele criou uma frente para ajudar os soldados feridos e tudo mais. E, desde então, ela foi voltada para a ajuda humanitária dentro da área de cada região. Hoje, na nossa região, graças a Deus, a gente não precisa, a gente não tem guerra. Então, a gente atua dentro da necessidade, com a doação de roupa, alimento, móveis. Quando tem alguma catástrofe, como, por exemplo, uma chuva muito forte, tornado, alguma coisa, a gente também ajuda, também atua nessa área. Sim, e quanto tempo você, então, está aí participando desse projeto? Então, na Cruz eu tô uma média de 10 anos, um pouco mais, né? Eu cresci lá dentro, mas como voluntária, uma média disso. E na diretoria eu tô há 8 anos. Nossa, bastante tempo. Então, quantos voluntários, mais ou menos, a Cruz tem? Hoje a gente tem vários projetos dentro da Cruz. A gente tem o Herói Voluntário, temos o Grupo GPTR, que é um grupo parceiro nosso, os nossos projetos de doação. Então, somando todos os voluntários, nós somos mais de 70. Atuantes no dia a dia, aí a gente tem uma falta de voluntários. Porque o que acontece? Por exemplo, as doações chegam para nós. A gente precisa fazer a triagem, seja de roupa, doação de móveis, a gente tem que buscar, a gente tem que levar, enfim. E nessa hora que faltam voluntários para nós. É no dia a dia da entidade. Mas num todo nós somos mais 70. Sim, e vocês recebem muitas demandas, assim, durante o dia a dia, durante a semana? Sim, a gente atende uma média por mês de mais de 1.000 famílias, na doação de alimento e roupas, principalmente. A gente não recebe verba do Estado, não recebe verba do município, nem da própria Cruz Vermelha, seja estadual ou a nacional. Então, a Cruz Vermelha ela tem que se manter. Hoje, a gente se mantém à base de doações que a gente recebe e com os projetos que a gente tem dentro da entidade. E essas doações a gente repassa. Então, todos os dias, a todo momento tem alguém ou chamando no WhatsApp, no Insta, indo até a instituição fazer essa solicitação e a gente ajuda conforme a gente tem, né? Conforme a gente consegue. Como a gente depende da doação, tudo que entra a gente tria certinho e repassa. Então, são muitas demandas, né? São. Então, assim, nessa organização aí das demandas e projetos, quais os principais projetos que vocês fazem hoje? Hoje, na parte de doação, o nosso principal é roupa e alimento. É o que a gente mais recebe e é o que mais sai. A gente tem a doação de móveis, mas ela é uma doação mais difícil para vir, né? Os móveis em bom estado de uso é mais difícil a gente conseguir essa doação, mas conforme vem, já sai. A gente tem listas de espera. Hoje, por exemplo, a gente está com a lista de espera para doação de roupas de inverno. A gente está com mais de 150 famílias na lista de espera para fazer essa doação. Então, é muita demanda e o principal é roupa e alimento. Sim, então, durante esses 8 anos, né, que você está aí participando, quais foram as principais conquistas que vocês tiveram, né, nesse decorrer aí? Sim. Nós montamos há 6 anos já o nosso projeto Herói Voluntário, que ele é um projeto que trabalha com crianças na área de instrução de primeiros socorros, combate a incêndio, a gente passa também em combate às drogas. Ele é um projeto muito legal, muito bacana, a gente implementou ele há 6 anos e ele vem sendo uma conquista, assim, as crianças adoram. Inclusive, no domingo, nesse último domingo, a gente teve a formatura da 6ª turma. A gente formou 85 heróis e a gente já está com mais 3 turmas em andamento. Nossa, que legal. É incrível, assim, o projeto. Sim. E a gente conseguiu implementar também o projeto do nosso podcast, que tá devagarinho, mas tá indo, sabe? Aos poucos a gente vai conseguindo. A gente tem o nosso canal também, que é Pod Cruz. E a nossa ideia com o podcast é conseguir levar conhecimento para quem não pode ter acesso.
Então, a nossa ideia é entrevistar pessoas de conhecimentos gerais, contar histórias, levar pessoas que receberam doações da Cruz Vermelha, que foram ajudadas, para a gente poder contar um pouco da história, poder ter essa troca que eu acho que é interessante também. Sim, e quantas crianças participam do projeto? Hoje, no Herói Voluntário, a gente tem 3 turmas com uma média de 60 crianças cada. É bem grande o projeto. Então, todas as edições vocês têm nessa Sim, base? Nessa base. Todos os anos a gente está formando turminhas novas. Alguns continuam com a gente tem monitores que estão há 6 anos no projeto. Eles vão continuando fazendo e eles vão se formando junto. Então, eles começam como heróis, vão se tornando monitores e hoje a gente tem monitores dando aula para os nossos heróis. A gente conseguiu formar uma cadeia assim, muito incrível, sabe? E a gente ajuda também esses jovens a se identificar com uma carreira. A gente tem 2 casos dentro do projeto que eles começaram na primeira turma e eles continuam como monitores. Então, o projeto ele é de 6 a 12 anos. Então, hoje eles já estão ali com os seus 16, 17 anos. E eles descobriram, assim, uma paixão pela parte da enfermagem, dos primeiros socorros. A gente tem os cursos de socorrista e brigadista também, e eles já estão fazendo. E eles se encontraram, eles levaram como uma profissão que eles querem ter e já estão encaminhados para isso, já estão atuando dentro da Cruz Vermelha nesse sentido. Nossa, que legal, né? Tira também as crianças das ruas e leva para um caminho. Consegue formar, né? Sim. E esse do projeto do podcast, o que vocês pensam? Então, a gente está procurando voluntários para nos ajudar. Porque a gente precisa de pessoas com conhecimento em audiovisual e tudo mais, que a gente não tem dentro da entidade. Mas a ideia é esse ano a gente conseguir finalizar para conseguir realmente começar a fazer. A gente já tem uma outra entrevista, mas por enquanto a gente não conseguiu efetivamente começar. Mas a gente já está com alguns apoiadores para terminar de estruturar e começar a contar. Nossa ideia é contar histórias da vida das pessoas para inspirar outras pessoas. E a gente conseguir trazer esse pessoal, talvez, para dentro da cruz, para poder mostrar um caminho diferente, ajudar as pessoas a descobrirem que elas têm uma oportunidade, que elas têm algum lugar para ir. Entende? Às vezes a gente acredita que algumas pessoas elas só não sabem muito bem para que lado ir. E a nossa ideia é mostrar isso. Sim, que legal. Então, quais são as principais expectativas para o futuro, além desse projeto? A gente sempre busca poder ajudar cada vez mais pessoas. Hoje a gente está na procura de novos voluntários para conseguir atender cada vez mais pessoas. Conseguir finalizar a estruturação do nosso podcast, colocar em prática e conseguir trazer mais pessoas. A gente tem sempre novos projetos surgindo, tem sempre novas ideias. Ideia nunca falta, às vezes o que falta é mão de obra para a gente colocar em prática. Mas ajudar cada vez mais, quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor, porque a ideia da Cruz Vermelha é sempre ajudar sem olhar quem. A gente tem 7 princípios hoje na entidade que a gente segue, que a gente não vê lado político, a gente só ajuda. Sim, então, durante esses meses, durante o dia a dia, vocês organizam algum tipo de evento para arrecadar algum fundo? Então, alguns projetos são pagos dentro da instituição. O Herói ele é um que é pago dentro da instituição para trazer verba para a gente conseguir manter. Hoje a gente tem 2 funcionários que são da Cruz Vermelha, para manter ela aberta no dia a dia e tudo mais. Então, a gente precisa de verba para isso, verba para manter a estrutura toda funcionando, né? Então, a gente recebe doações em dinheiro também, a gente tem alguns apoiadores que fazem essa doação, a gente tem alguns projetos que são pagos para manter a instituição, os cursos de socorrista e brigadista também são. Obviamente que, dentro desses projetos, a gente disponibiliza algumas bolsas voltadas à população carente, que é a nossa ideia inicial, né? Então, a gente sempre tenta incluir dentro dos projetos pagos essa parte humanitária. Sim, então, esse voluntário aí que vocês abrem vagas, né, para a comunidade carente, como que funciona para eles se inscreverem? Então, a gente sempre faz a divulgação no Instagram ou nas escolas, que a gente está abrindo as novas turmas do socorrista e do brigadista, principalmente pelo Instagram. Então, quando o pessoal vê que está com as vagas abertas, é só chamar a gente, solicitar. A gente tem a lista de espera também, que bastante gente procura, a gente já deixa lá anotado.
E aí a gente já repassa essas vagas de bolsa. E também no dia a dia, às vezes uma pessoa vai lá, pega uma doação, a gente tenta conversar, entender a realidade da família. A gente sempre tenta procurar oportunidades para quem busca ajuda com a gente, sabe? Às vezes não é só a gente doar uma cesta básica, uma muda de roupa. A gente tenta procurar uma oportunidade para essa pessoa evoluir também. Porque a Cruz hoje ela não é uma entidade de ajuda assistencialista. Então a gente não presta a assistência mensal. A gente é uma entidade de ajuda humanitária, ajuda emergencial humanitária. Então, a gente não vai estar de mês a mês, por exemplo, fazendo essa doação. Então, é muito importante que a gente também busque formas dessas pessoas se firmarem para não precisarem mais da Cruz. Então, a gente sempre tenta buscar caminhos para oportunidades para essas pessoas. Sim, que legal. Então, você gostaria de deixar uma mensagem para essas pessoas, para os outros líderes também que estão assistindo? Sim, eu queria dizer que a Cruz está sempre de portas abertas para todo mundo, seja para novos voluntários, para quem precisa de ajuda, para outros líderes que queiram fazer parcerias conosco. A Cruz sempre tenta ajudar a todos da melhor forma possível e que estamos de portas abertas. A gente é um livro aberto. Quem quiser conhecer a gente ali no bairro São Cristóvão, a gente tem o nosso Instagram também, que é @CruzVermelhaOficialChapecó. A gente sempre tenta mostrar tudo lá, deixar tudo muito bem esclarecido. E é isso. Perfeito, Paloma. Muito obrigada pela sua presença, de vocês participarem aqui conosco. Também ficou o convite, né, para o evento no dia 6, Integração Comunitária. E a gente espera vocês lá. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da nossa instituição. E agradeço também pelo convite. Estaremos lá no dia 6. Bom. Estamos finalizando mais um episódio dos Líderes Comunitários. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima!